Eu vou convidar sem bateria. Tudo bem. Obrigado. Bem, eu gostaria de convidar então você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. A partir do versículo 17, nós temos aqui o texto que a Sociedade Bíblica Brasileira intitulou Introdução quanto à celebração da Ceia do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te pedimos pelas misericórdias de Cristo, que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, que o Senhor fale aos nossos entendimentos e aos nossos corações, abençoando-nos verdadeiramente pela Tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo, instruindo aos cristãos de Corinto a respeito da ceia, introduz esse tema dizendo no versículo 17: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. O apóstolo Paulo havia falado a esta gente, aos seus corações, elogiando vários procederes desta igreja, uma igreja que não lhes faltava dom algum, uma igreja ativa, uma igreja dinâmica, uma igreja que nós poderíamos dizer pulsante, uma igreja cheia de vida, uma igreja que celebrava, uma igreja que adorava, uma igreja que evangelizava, uma igreja que glorificava o nome de Deus. Mas Paulo diz: há uma coisa, que nisso eu não vos louvo, porque vós vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. O apóstolo, falando sobre a ceia e sobre a seriedade da ceia do Senhor, da comunhão. Porque na ceia do Senhor há uma celebração que é um memorial a respeito do sacrifício de Cristo, a respeito da pessoa de Jesus, a respeito do nome do Senhor, para que não nos esqueçamos do Senhor, tenhamos viva em nossa memória o Senhor. Mas ter o Senhor e a lembrança do Senhor vivos em nossa memória, o que significa? Será que de fato somos capazes de, uma vez tendo sido salvos por Jesus Cristo,
nos esquecermos do Senhor, nos esquecermos do que o Senhor fez por nós, nos esquecermos da via dolorosa, da sua crucificação, da sua morte, da sua ressurreição. Será que somos capazes? Parece-me que sim. Mas muitas vezes nós não percebemos que estamos nos esquecendo do Senhor, não porque de fato não tenhamos memória dele, mas porque nos esquecemos dos nossos irmãos. E a Bíblia diz: tudo que vocês fizerem a um destes, por menor que seja, tudo que vocês fizerem, tudo que vocês deixarem de fazer, tudo isso vocês estarão fazendo a mim ou vocês estarão deixando de fazer a mim. Quando eu me esqueço de outros, quando eu me esqueço dos meus irmãos, eu me esqueço de Cristo. E Paulo diz: este é o problema de vocês. Porque vocês se ajuntam, vocês celebram, mas vocês não comungam, vocês não têm verdadeira comunhão. A ceia é comungar. Nós vivemos uma realidade em nossos dias que estamos com dificuldade, por motivos óbvios, devido a esta pandemia, de o quê? De nos reunirmos. Mas nós somos seres sociáveis, nós necessitamos de nos socializar. E ontem mesmo, passando por aqui, mais tarde, por ter ido visitar ao Murilo, que graças a Deus já está em casa, que está bem, e depois do susto que passou, mas passando por essas ruas aqui ao redor, me impressionou a quantidade de pessoas, especialmente jovens, à meia-noite, lotando as ruas. Lotando, literalmente, lotando as ruas, bebendo, conversando. Ora, é óbvio que nós temos necessidades como seres humanos de, como eu disse, nos socializar. Mas eu olhava tudo aquilo e dizia: Senhor, nós estamos no meio de uma situação crítica, nós estamos no meio de um momento perigoso. Nós mesmos aconselhamos as pessoas: se você começar a sentir algum sintoma, o que você deve fazer? Você deve procurar atendimento médico, você deve procurar isolar-se, deve procurar ficar inicialmente em casa, tratar-se e não se expor e expor aos outros a um possível contágio. Claro, porque vivemos esse tempo, mas nós, a ceia é algo de comunhão. Houve inclusive um debate, e um debate sério, sobre a ceia, se poderia ou se não se poderia fazer a ceia remotamente, já que a ceia é comunhão. Meus irmãos, eu sou muito mais a favor, nós fazemos a ceia tanto presencial quanto remota, porque eu sou muito mais a favor da comunhão de coração. Há pessoas que presentes estão ausentes, e há pessoas que ausentes não deixam de estar presentes. Nós sabemos disso. O próprio apóstolo Paulo disse: embora não presente em carne, estou presente em espírito. Eu estou aí com vocês, eu estou em comunhão com vocês, eu não estou separado de vocês. Mas a ceia em si é para termos comunhão uns com os outros, e nessa comunhão com Deus, celebrando a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. É um ato seríssimo. E que a Bíblia diz: se nós comermos ou bebermos do corpo do Senhor, da ceia do Senhor, do cálice que representa a aliança feita no sangue de Jesus Cristo, do pão que representa o corpo de Cristo,
se nós comermos indignamente, não discernindo o corpo, não reconhecendo o corpo, nós comemos e bebemos juízo para nós. E uma vez que nós nos arrependemos, que nós nos julgamos a nós mesmos, não necessitamos ser julgados. Mas quando não julgamos a nós mesmos, e o interessante é que normalmente quando você não julga a você, você não deixa de julgar. Você julga alguém. Você julga outro. Então, agindo assim, vocês receberão o quê? Juízo. É necessário vocês receberem juízo para que vocês não sejam condenados com o mundo. Porque vocês estão agindo de uma maneira condenável, de uma forma condenatória à sua vida. Nós não podemos agir dessa forma. Mas nesses dias, Deus tocou algo em meu coração sobre a ceia do Senhor, que diz que o pão foi partido. E eu compartilhei essa palavra com muitas pessoas pelo WhatsApp, pelas redes sociais. O pão foi partido, e o pão é o corpo de Cristo. Mas nós sabemos que a profecia a respeito da crucificação do corpo de Cristo é que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então, o corpo, simbolicamente representando o corpo de Cristo, é partido, mas o corpo não pode ser quebrado. E qual é a grande diferença de partir e quebrar? Porque o partir é partir para compartir, e o quebrar é quebrar para romper. E quando você compartilha, você na realidade não separa, você une, mas quando você quebra, você separa. E nós não devemos deixar o espírito de separação entrar no nosso meio. E aí existe uma outra situação. Como eu disse, há quem esteja presente, porém ausente. E Paulo diz, vós vos ajuntais. Quando na realidade não é ajuntar que a Bíblia nos ordena a fazer. A Bíblia nos ordena a nos reunir. E reunir é diferente de ajuntar, embora diante dos nossos olhos pareça a mesma coisa. Porque quando nós nos ajuntamos, nós podemos estar meramente nos aglomerando, mas quando nós nos reunimos, nós reunimos em torno de algo ou de alguém. Nós celebramos não apenas estarmos próximos, mas estarmos unidos. Você pode estar junto, porém separado. E você sabe que isso é verdade. Quando há um ajuntamento e quando há uma reunião é quando existe algo ou alguém pelo qual nos unimos. Então, fazemos tudo em conjunto. Mas Paulo diz sobre esse ajuntamento, diz, cada um toma precipitadamente sua própria refeição. Cada um vê o que é seu primeiro, colocando num linguajar bem nosso, dos nossos, cada um vê o que é seu primeiro. E quando você vê o que é seu e não vê o que é dos outros, você pode estar junto, porém separado, você só está ajuntado. Desculpe a comparação, mas essa é a diferença entre uma pessoa simplesmente juntar-se a outra e uma pessoa casar-se com a outra.
São propósitos diferentes. Estar junto não é a mesma coisa de estar casado. Estar junto não é a mesma coisa de estar reunido. Quando eu estou, embora ao lado de uma pessoa totalmente egoísta, vendo apenas os meus interesses, eu não estou unido a essas pessoas, ou a estas pessoas. Então, quando você vive uma vida de fé em Cristo Jesus, nessa proclamação, nesse anúncio, anunciais ou proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Uma das maneiras de se traduzir essa proclamação, este anúncio, é ordenação. Ordenação tem significado muito interessante, porque é pôr em ordem, mas também é ordenar uma ação. Há uma ação coerente que todos nós temos que ter quando de fato celebramos a ceia do Senhor e que nos deve levar à ceia do Senhor, que é uma comunhão verdadeira uns com os outros. Oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Lembre-se que Jesus disse algo interessantíssimo. Ele disse: aonde estiverem 2 ou 3, não ajuntados, mas reunidos em meu nome, no seu meio eu estarei. Esta é a diferença. Se nós nos ajuntamos, simplesmente nos aglomeramos, mas se nós nos reunimos, nos unimos, e aonde estamos reunidos no nome dEle, no nosso meio, reunido conosco, Ele está. Reunião produz presença. Que presença? A presença do Senhor. E eu volto ao Salmo que nos diz: quão bom e agradável é estarem unidos, ou reunidos, os irmãos. Diz que é como óleo precioso que desce pela cabeça, pela barba, pelas vestes de Arão. E diz que ali está a bênção do Senhor e a vida para sempre. Então essa é uma presença que traz com ela duas coisas: bênção e vida. Será que nós não estamos compreendendo que Jesus, quando partiu para que pudéssemos partilhar, compartilhar, e dessa forma nos tornarmos um com o outro, verdadeiros companheiros. A palavra companheiro significa o que compartilha pão. Mas Paulo disse: há quem coma, há quem até se embriague e há quem passe fome. Essa gente se reunia para celebrar a ceia do Senhor e disse: agindo de tal maneira, não é a ceia do Senhor que vocês celebram. Quase que o apóstolo Paulo, que não tinha meias palavras para falar, o apóstolo Paulo disse: olha, eu não sei o que vocês estão celebrando aí. Isso eu estou dizendo, não Paulo, eu não sei o que vocês estão celebrando aí. A ceia do Senhor é que não é. Porque como pode um comer na frente de um outro que tem fome? Vamos lá. Isso não é apenas falta de empatia, de simpatia, de compaixão. Isso é maldade. Você concorda comigo?
Você ficar comendo com uma pessoa que passa fome na tua frente. Ele está dizendo, você tem que tomar, você tem que compartilhar. Meus irmãos, eu volto a dizer uma coisa que eu quero firmar bem, e eu sonho em ver a igreja fazendo isso. Você que quer jejuar, no dia que você quiser jejuar, jejue, não coma, dedique-se ao Senhor, ore, mas faça um favor a este pastor. Separe o que você comeria, faça uma quentinha. Bem que na temperatura que estamos, a quentinha fica friinha rápido, né? Mas faça uma quentinha e dê para alguém que tem fome. Ah, pastor, nós vamos ficar alimentando o vício Que vício? Fome não é vício. Tem gente que tem vício e por causa dos vícios passa fome. Mas não é por causa disso que você não vai se condoer com o sofrimento do outro, por mais que diga, a culpa é dele. A culpa pode ser dele, mas a culpa de não alimentá-lo é nossa. Posso ouvir um amém a isso? Eu sei que às vezes é difícil para nós. Esse trabalho todo que os jovens estão fazendo, que a Suzana também está fazendo, trabalhos de ações para poder alimentar, e que muitas vezes chega ao ponto de termos que levar a um centro de recuperação, algum trabalho mais elaborado. Tudo isso é nós nos tornarmos solidários, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, vocês não notam que esse tipo de atitude clama aos céus contra vocês? Que se existem pessoas no nosso meio que estão passando necessidades e nós não estamos fazendo nada, isso clama aos céus contra vocês e trará problemas a vocês, problemas sérios. Vocês estarão debilitados, vocês estarão fracos, vocês estarão doentes, vocês terão enfermidades e vocês morrerão por causa de uma coisa como esta. Haverá morte no meio de vocês, haverá enfermidade no meio de vocês, haverá fraqueza no meio de vocês. Há uma morte, há uma enfermidade e uma fraqueza que é clara, que é por desnutrição. Se havia quem tinha fome, da fome passará a enfermidade, a fraqueza, perdoe-me. Da fraqueza passará a enfermidade. Da enfermidade passará o quê? A morte. E é como se Paulo dissesse, vocês vão ficar assistindo isso parados? Vocês têm que tomar uma atitude. E aonde nós teremos uma ordem, uma ação efetiva? Se fome é o problema, a alimentação é a solução. Há outras coisas a serem feitas. Há trabalho, há preparação, educação, mas você tem que ir com a necessidade socorrista imediata. E se fome é o problema, alimentação é a solução. Então, depois se traz o que complementa tudo isso, se traz educação, se traz trabalho, mas em primeiro lugar o que se precisa é tratar da fome. O povo de Israel atravessava o deserto, o povo de Israel estava com ouro, estava com prata, pedras preciosas, despojaram o Egito, mas isto, no deserto, não era o mais valioso. No deserto, o mais valioso é comida e água, ou melhor dizendo, água e comida. Em primeiro lugar, precisamos do quê? De água. O povo de Israel precisava de água, e a água foi dada ao povo de Israel. O povo de Israel precisava de comida,
e comida foi dada ao povo de Israel. Por quê? Se fome é o problema, alimentação é a solução. Se sede é o problema, água é a solução. E nós temos que beber para o quê? O povo aqui da igreja, para viver. Agora, é dito também sobre esse problema que produz em nós debilidade, enfermidade e morte. Não apenas a debilidade, a enfermidade e a morte dos que não estão sendo nutridos e por isso estão ficando fracos, e por isso estão ficando enfermos, e por isso estão morrendo. Mas aqueles que moralmente não atenderam, Paulo está dizendo, não pense que você vai ficar fora de tudo isto. Ora, se existe uma coisa que esta pandemia mostrou, é que doença, embora quem tenha recursos se cuide melhor, mas nós vemos gente com recursos, nós vemos gente com poder, nós vemos gente com atendimento que está sucumbindo também. É claro que isto é muito mais grave nas esferas mais humildes da sociedade. Porém, meus amados irmãos, não pense que isso não chegará a nós. Não pense que eu posso simplesmente dizer, bem, o problema é deles. Não, isso chega a nós. Os países ricos estão vendo que se eles não investirem, se eles não enviarem vacinas para os países pobres, de nada adianta vacinar toda a sua população. Por quê? Porque o vírus vai se desenvolver, o vírus vai se fortalecer, o vírus vai ter variantes, vai ter uma mutação e virá e arrasará com todo mundo. E ele diz, nós não podemos simplesmente nos cuidar e pensar porque não cuidamos do terceiro mundo, não cuidamos das nações pobres, dizendo que os pobres, desculpe a expressão, que se danem. Não, porque vai voltar para você. Tudo isso que nós, por vezes, não estamos fazendo aos nossos irmãos, vai voltar para nós, principalmente porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Se você maltrata um órgão do teu organismo, não pense que o restante vai ficar saudável. Se você maltrata o teu rim, se você maltrata o teu fígado, não pense que o restante vai ficar são. Uma hora, isso vai afetar todo o corpo. Por quê? Porque somos um organismo. Porque estamos todos conectados. Sabe, há pessoas, eu agora, tudo que a gente faz, porque como completei 60 e tenho agora 61, completei já, melhor dizendo. Então, aonde vamos é interessante, porque saímos com as crianças e disse, não, as crianças têm o preço que é meia e tudo mais. Luiziana, que é jovem, paga inteira. Eu, que sou ancião, pago meia. Então, eu agora já estou idoso. Eu já sou idoso. E quando você entra nisso, você descobre uma coisa. Existem certas coisas que nós temos que nos cuidar. Uma das coisas que nós temos que cuidar, e cuidar muito bem na nossa vida, se chama os membros inferiores. E que maravilha de expressão é essa? Cuide dos membros inferiores. E, meus irmãos, os membros inferiores, nossas pernas, nossa panturrilha, nossos pés, têm que ser muito bem cuidados. Porque você que está
preocupado com o teu coração, com a saúde do teu coração, você tem que se lembrar que a sua panturrilha é uma espécie, entre aspas, de um segundo coração, e que ele vai bombear de volta o sangue. Você tem que cuidar bem dos seus membros inferiores. Igreja, cuide bem dos membros inferiores. Porque não pense que a parte nobre, que está toda lá em cima, vai ficar bem, não, vai morrer. Por quê? Porque você não cuidou dos membros inferiores. Vai morrer. Assim como no nosso corpo, nós vamos ter problema. Nós precisamos cuidar. Por que você acha que é importante caminhar? Porque faz circular o sangue, mas porque movimenta as pernas. Por que você acha que é importante subir escadas? Porque você está fortalecendo toda a musculatura. Bem, igreja também é cultura, né? Então, e também é saúde. Vamos fazer, se você tem que fazer isso. Há pessoas, olha, nós estamos correndo um risco muito grande hoje, porque pessoas estão se isolando dentro de casa, não estão pegando sol, não estão andando, não estão fazendo essas coisas por medo. Você não pode fazer isto. Pastor, eu tenho medo de ir numa academia. Eu não estou pedindo para você ir numa academia, eu estou pedindo para que você, com toda a segurança, colocando a máscara, usando álcool em gel, guardando o distanciamento necessário, porque você não sabe como é que está o outro ali, né? Hoje, nessas pandemias, a pessoa passa muito perto, tem gente que chega a fazer assim, né? Fica de lado. Então, nós temos que caminhar, nós temos que andar. Você tem que... Abra a janela, fique na frente da janela. Pelo amor de Deus, abra a janela. Fique na frente da janela, deixe o sol bater em você. Porque você precisa dessas coisas. Você precisa se cuidar. E o corpo de Cristo é a mesma coisa. Nós temos que cuidar bem do corpo de Cristo. Nós temos que entender que todo, por menor que seja, importa. Importa para a igreja, importa para Cristo, e que nós devemos dar uma atenção especial, tomando o quê? Atitudes, ações eficientes. Quando nós estamos aqui, sim, estamos lembrando-nos de Jesus, estamos celebrando o que o Senhor fez por nós e nos salvou e nos resgatou, mas também estamos em comunhão. Eu oro a Deus para que essa fase possa passar e nós possamos ter comunhão. Nós precisamos poder nos abraçar sem medo, nos beijar sem medo. Nós precisamos ter comunhão. São dias perigosos. São dias que há pessoas que estão agindo irrefletidamente, estão agindo assim, não, eu tenho fé, eu não tenho medo, eu não apanho esse negócio. Não, não é assim. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Fé é uma coisa. Tentar a Deus é outra coisa. Mas nós devemos entender que nós fomos chamados e necessitamos. Você necessita e eu necessito de comunhão. Família é uma necessidade. Família não é uma invenção da sociedade. Família é invenção de Deus. Foi Deus quem criou a família. Deus quem criou a família. E família é algo importantíssimo, nós precisamos viver em família. E quando eu digo família, eu não estou falando apenas de esposo e esposa, eu não estou falando apenas de pais e de filhos, eu não estou falando apenas de familiares, eu estou falando também de amigos, verdadeiros amigos, que na hora da angústia
se tornam mais próximos que irmãos. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de comunhão. Você tem necessidade de rir e não apenas rir sozinho. Você precisa rir com alguém. Sabe, às vezes vendo uma boa comédia, uma boa coisa assim, a pessoa ri. Mas eu não sei quanto você, é bom rir, é agradável, é terapêutico. Rir é terapêutico. E chorar, pastor, depende do choro. Tem choro que até eu vou dizer que é terapêutico, que alivia. Mas tem outros choros que só causa pressão. Nós precisamos rir juntos, comer juntos, celebrar juntos, brincar, nos alegrar. Isso faz parte da vida. A vida não pode ser uma coisa chata, a vida não pode ser uma coisa só um peso sobre seu viver. A vida tem que ter momentos, e momentos de alegria. E nós temos que proporcionar isso uns aos outros. Nós precisamos de comunhão. Nós precisamos de não estarmos apenas no mesmo lugar. Sabe? Quando eu entro num elevador, com todas aquelas pessoas, estamos todos no mesmo lugar, mas comunhão nenhuma a gente tem. Quando nós tomamos essas... Eu me lembro de uma situação no bondinho do Pão de Açúcar, levando uns pastores de fora do Brasil que estavam aqui. Nós fomos levá-los para que eles conhecessem. E é muito bonito lá, realmente. Então, nós fomos levá-los e estávamos todos subindo e deu uma tempestade no meio do caminho, no meio das duas montanhas. No meio das duas montanhas deu uma tempestade. Tempestade de vento, tempestade de raio, tempestade, ficou tudo escuro. E vem aqueles ventos violentos. E eu não sei se você sabe, o que é o protocolo de segurança é que ele está indo numa velocidade, eles freiam no meio do caminho. E você sabe o que acontece com o bondinho quando ele freia no meio do caminho? Ele vira um barco viking. Você já andou no brinquedo barco viking? Ele vai lá para cima, ele vai lá para trás. Ele vai lá para cima, ele vai lá para trás. Estava cheio o bondinho. E eu, junto com o pastor Osias, eu não sei se era de nervosismo que a gente ria, mas as pessoas gritavam tanto, tinha gente que se pendurava em tudo, ninguém se conhecia, digamos assim, tinha gente que não conhecia o outro, mas na hora se agarrava no pescoço do outro, na hora se tornou íntimo, assim, né? No momento se tornou íntimo. E eu fiquei imaginando assim, meu Deus, se isso cair, o que adianta eles se agarrarem em mim? Se isso cair, agarrar em mim e nada é a mesma coisa. E tudo, ou agarrar no bondinho, é tudo... A minha, vamos dizer, reação, a primeira é agarrar em algo, né? Não em alguém, mas em algo, algo mais firme. Mas é a mesma coisa, se cair, o que adianta? Eu caio agarrado, só isso. É a única diferença que acontece. Mas graças a Deus, como você pode perceber pela minha presença aqui, não caiu. Então foi tudo bem. E ele é tão engraçado porque, para matar a curiosidade de alguns, ele vai devagarinho. Vai devagarinho, por causa dos ventos. Ele vai devagarinho até chegar lá em cima. E é algo bem emocionante mesmo, porque é muito vento e é muito raio. E você está num lugar que, teoricamente, embora você conheça
a gaiola de Gauss, você diz, não, não vai acontecer nada comigo aqui, mas os raios realmente te dão uma impressão de que Gauss estava errado. De Faraday, Gauss, obrigado, de Faraday, gaiola de Faraday, gaiola de Gauss. Faraday virou no túmulo agora comigo. Então, graças a Deus a gente tem o pastor Gil para nos consertar nessa hora, né? Então, nós precisamos estar reunidos e não ajuntados. Nós podemos ter uma igreja de 10.000 pessoas e ser um ajuntamento. Isso não é o corpo de Cristo. Com todo respeito, eu não estou dizendo que toda igreja grande é assim. Eu estou dizendo, nós poderíamos ter, é um exemplo. Como podemos ser uma igreja de 20.000 pessoas e sermos todos reunidos. E como podemos ser uma pequena igreja e estarmos todos reunidos. Reunião é a essência da igreja, porque produz o quê? Presença. E o que faz a diferença, meus irmãos, não é a beleza do templo, não é a qualidade do louvor, não é a eloquência na mensagem. O que faz a diferença é a presença de Deus. A presença de Jesus. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, em seu meio eu estarei. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos essa humilde mensagem e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê o espírito de reunião e não de ajuntamento. Em nossos lares, em nossas famílias, em nosso ministério, que tenhamos o espírito de reunião, de nos reunirmos em Teu nome. É o que nós te pedimos, ó Pai. Abençoa-nos aqui, Senhor, pelo Teu poder. E a todo aquele que deseja aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, hoje as portas da comunhão, não apenas com Cristo, mas com a igreja, estão abertas. Quando você, meu amado irmão, que agora aceita Jesus como Salvador e Senhor, se entrega ao Senhor, não é apenas a comunhão com Cristo que você terá, você tem direito à comunhão com a família de Cristo. Somos família do Senhor.